um estado de sítio, começa convocando os conselhos da República e da Defesa, ali incluído autoridades políticas. Nada disso foi feito, sequer o primeiro passo foi dado. Agora, deixo claro, são dispositivos constitucionais. Se um presidente da República estivesse pensando usar qualquer dispositivo de forma legal, isso não é crime. E era a ideia que o senhor tinha de usar a Constituição de forma legal? Temos acesso ao processo. E com relação a... Eu estou muito curioso, quero ter acesso ao processo também, né? É engraçado que ele faz uma pergunta, o senhor pretende usar, não tem o acesso ao processo. Não é disso que... Não foi essa a pergunta, né? Não foi essa a pergunta. E aí ele falou, não tenho acesso ao processo. Claro, tá tomando cuidado ali, porque está sendo investigado, né, ô Josias? Como é que você analisa aí, ele falando, isso não é crime, iríamos usar a Constituição. Ele voltou a afirmar isso, que na verdade ia usar a Constituição, é isso? O Bolsonaro, Fabíola, está tentando construir uma versão segundo a qual ele teve contato com um cenário, ele encostou a sua biografia num cenário que pode até ser compreendido como um cenário preparatório para um golpe, mas ele não tentou o golpe. Isso é a versão que ele tenta agora construir. A versão segundo a qual atos preparatórios não constituem uma tentativa de golpe de Estado, porque, pela lei, tentar um golpe de Estado é crime. O Bolsonaro antes negava a existência de documentos que a polícia já tinha apreendido, a minuta de golpe, lá da casa do Anderson Torres, estava lá num armário bem acondicionada, e que o Anderson Torres disse que estava guardadinha lá, mas que era para ir para o lixo. Ele guardava lixo no armário. O Bolsonaro sempre se desvinculou desses documentos que a polícia apreendeu, mensagens trocadas entre os seus auxiliares, as pessoas mais próximas dele trocavam as mensagens com o conteúdo mais vadio possível, e ele se distanciava. A investigação avançou e o Bolsonaro foi envolvido na conspiração golpista. O vídeo com a reunião, a delação do ex-ajudante de ordens, o Mauro Cid. Ele, então, não pode mais negar a existência do que é hoje inquestionável. Os documentos, os vídeos, a troca de mensagens. Então, ele tenta fazer crer, ele constrói a versão segundo a qual pode ter havido até uma preparação, mas isso não se concretizou. E aí ele faz constrói esta aberração de dizer que, não, se fizéssemos alguma coisa, seria dentro da Constituição. Ora, estava-se pensando num estado de sítio, na convocação de uma GLO. Ocorre que, pela Constituição, para convocar um estado de sítio, você tem que ter diante de si determinadas circunstâncias. É um estado de guerra com um país estrangeiro, uma situação de convulsão social. E ele fala, não, mas está previsto na Constituição, teria que ouvir lá o Congresso, mas também estava prevista na minuta de golpe a prisão do presidente do Tribunal Superior, Eleitoral e a intervenção na Justiça Eleitoral. Então, só a cogitação de um estado de sítio, e qual seria a motivação desse estado de sítio? Ele perdeu na eleição, ele perdeu nas urnas. Então, ele convocaria um estado de sítio porque perdeu, porque a maioria do eleitorado optou pelo adversário, pelo Lula. Então, a simples cogitação já é uma aberração. E se você considera, Fabíola, que nós tivemos uma série de atos que caracterizam a tentativa de golpe, e não apenas uma preparação. Houve o estímulo aos acampamentos na beira dos quartéis, lá na porta dos quartéis. Um desses acampamentos, o de Brasília, resultou efetivamente na invasão da sede dos Três Poderes. Apenas uma semana depois da posse do Lula, isso em si já caracteriza a execução, já estava o golpe em andamento. Há a troca de mensagens que mostram um planejamento efetivo. Trouxeram oficiais daquele destacamento conhecido como o destacamento dos Kids Pretos, vieram a Brasília. O Mauro Cid, o ex-faz-tudo do Bolsonaro, aparece nos áudios perguntando quanto era necessário para que eles
para que os oficiais viessem a Brasília, estava lá R$ 100 mil e tal. Então, houve a execução. O bloco foi colocado na rua. Então, a despeito de todo o esforço do Bolsonaro, bem orientado pelos advogados, tentando se desviar das provas que já foram recolhidas, isso vai ser infrutífero. Ao contrário, a Polícia Federal já identificou em frases ditas pelo Bolsonaro no ato do último domingo, elementos que confirmam, corroboram, que tornam mais evidentes as provas que foram recolhidas nas investigações até aqui. Então, há um esforço dele para transformar a execução, a tentativa de um golpe, apenas em atos preparatórios. Já é um avanço, porque ele antes negava tudo. Agora ele diz: pode ser que tenha havido alguma coisa, mas nós não passamos da preparação. Não fomos da preparação para a tentativa de golpe. Ocorre que as provas demonstram o contrário, Fabiola. Então, ele vai tentando ajustar a sua versão à evolução da investigação, mas ele está sempre um passo atrás da Polícia Federal. Agora é aguardar pelo indiciamento, pela conversão de indiciamento em denúncia e pela conversão da denúncia em ação penal, que levará certamente à condenação do Bolsonaro e vai dar cadeia, Fabiola. Ô, Josias, até você ontem questionava, né, o jurista que estava conosco ontem aqui, justamente sobre isso, né? Para se decretar um estado de sítio, como o próprio Bolsonaro diz, é preciso estar acontecendo uma série de coisas no país. A gente precisa relembrar aqui e falar dos fatos naquela época. Não estava acontecendo nada disso. Não há nada que justifique a decretação de um estado de sítio, né? Não tem isso, exatamente isso que você estava perguntando, não era? Para ele. Quando o Bolsonaro fala isso, ele fala, não, é tudo dentro das 4 linhas, utilizando a Constituição. Dá a entender, até algumas pessoas falam assim, o que ele queria? Era um golpe com a Constituição, é isso? Ele queria dar um golpe usando a Constituição, que é o que ele está dizendo. É preciso lembrar disso. O que estava acontecendo naquela época para se decretar um estado de sítio? Não estava acontecendo nada, né, Fabíola? O que estava acontecendo é que a maioria do eleitorado havia optado pelo adversário do Bolsonaro. E eles tentavam fabricar um ambiente de comoção que não existia. O ambiente de comoção só existia na porta dos quartéis. E os militares, acumpliciados com o Bolsonaro, evitavam desfazer aqueles acampamentos. Se um cidadão, em tempos de normalidade, fosse para a porta de um quartel para ficar lá, imagine uma. Nós estávamos falando de MST agora há pouco, né? Imagine um acampamento do MST na porta de um quartel desse. Seriam retirados de lá na base da borrachada, debaixo de cacetete. Mas lá os bolsonaristas não, eram tratados ali a pão de ló na porta dos quartéis. O que eles pediam na porta do quartel era intervenção militar, né? E você menciona, Fabiola, o que é necessário para a decretação de um estado de sítio. A Constituição é muito explícita. Para que o estado de sítio seja decretado, é preciso que exista uma comoção grave de repercussão nacional ou a ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de uma medida tomada durante um estado de defesa. Então, você tinha que ter um estado de defesa decretado, e aí uma grande comoção, tão grande que o estado de defesa não fosse suficiente para deter. Ou uma declaração de estado de guerra. O presidente teria que decretar: estamos em estado de guerra em resposta a uma agressão armada de algum país estrangeiro, alguma agressão estrangeira. Isso está no texto constitucional. E o Bolsonaro trata como se fosse a coisa mais normal do mundo. Olha, ele estava lá, estávamos pensando até no estado de sítio, tinha algum documento que mencionava isso, mas isso é feito com base na Constituição. Não havia nenhum elemento que justificasse a mera cogitação de um estado de sítio. Quanto mais a acomodação dessa hipótese em documentos discutidos no ambiente em que respiravam o presidente da República, os seus ministros militares e os civis que estavam cúmplices dessa trama. Então é tudo tão absurdo que a simples cogitação já mostra o estado de desconexão em que se encontra o Bolsonaro, se encontrava lá atrás e continua agora. Se ele imagina que esse tipo de alegação vai livrá-lo da cadeia,
ele está